Se você tiver uma infecção que acomete o implante, que chega até o implante, você precisa tratar. Fala, meu futuro paciente, recentemente eu li aqui nos comentários que vocês escreveram, uma seguidora inscrita escreveu aqui, se eu não me engano, @Liz, escreve aí. Mandar um abraço para essa inscrita nesse canal maravilhoso. Assistindo um dos nossos vídeos de mama, escreveu: adoraria fazer, mas tenho muito medo. Faz um vídeo sobre complicações de cirurgia da mama? É exatamente isso que a gente vai falar nesse vídeo, complicações de cirurgia da mama. Então se você tem medo e quer ficar se aterrorizando com complicações que não vão acontecer no seu caso, mas você quer mentalizar, então senta aí, assiste esse vídeo. Antes da gente iniciar, curta, compartilha, clica no sininho para receber, obviamente, 100% das notificações desse canal. Esse é um canal focado em cirurgias da mama e cirurgia de contorno corporal. Lembrando aqui quem vos fala, o Dr. Daniel Botelho, cirurgião plástico com mais de 10 anos de atividade, focadas exclusivamente em técnicas de cirurgia de contorno corporal e cirurgias da mama. Sou fundador da maior plataforma de ensino em cirurgia plástica deste planeta e todo esse conteúdo está aqui adaptado para você entender tudo que a cirurgia plástica já desenvolveu nestas cirurgias. Agora sim, vamos falar de complicações de cirurgias da mama. Roda a vinheta. Queridinhos, meus futuros pacientes, você que gosta de ficar sabendo das complicações para se aterrorizar um pouquinho, complicações, obviamente, graças a Deus, extremamente raras e que eu tenho plena convicção de que muito provavelmente não vão acontecer na sua cirurgia quando você for realizar. Óbvio, se você for realizar comigo, nem venha pensando nessas coisas, tá? Já te antecipo, se pensar nisso aí, vai levar bronca, tá? Muito embora é importante que vocês entendam o que, de certa maneira, a gente precisa tomar cuidado para que não ocorra. Enfim, vamos falar das complicações de cirurgia da mama. Primeira coisa, as complicações em cirurgias mamárias tendem a ser, sim, mais localizadas. O que eu quero dizer, dificilmente você vai encontrar uma complicação em cirurgia da mama com um grande impacto ou risco à vida, tá? Normalmente, se você faz essa cirurgia isoladamente, não são cirurgias extremamente longas, são cirurgias que não têm um impacto sistêmico tão significativo, então tendem a ser cirurgias, óbvio, podem existir complicações, mas de complicações mais localizadas. Então vamos lá, as complicações aqui, eventualmente, pode ser mais preocupante, né? De certa maneira, qualquer paciente que vai fazer uma cirurgia um pouquinho mais longa, se tiver um risco um pouco maior à trombose, é algo que a gente tem que estar em mente. Mas olha só, trombose não é uma complicação esperada em cirurgias da mama, tá? Muito embora qualquer cirurgia, vamos supor, você vai fazer uma mama redutora, que tem que tirar uma quantidade muito grande de tecido mamário, de certa forma é algo que você até pode considerar, mas dependendo da técnica nem vai ser uma cirurgia tão demorada assim também. De toda forma, fica aí trombose como uma complicação, mas uma complicação bem improvável, tá? Lembrando que, na verdade, o que preocupa é o desdobramento de uma eventual trombose, que é a embolia pulmonar. Então, você prevenindo a trombose, de certa maneira, você vai também prevenir a embolia pulmonar. E como eu previno trombose? Cirurgias mais curtas, você, óbvio, se você tem, digamos, histórico de trombose, não faça cirurgia, certo? A não ser que seja uma cirurgia de urgência ou de extrema necessidade. Então, infelizmente, pacientes com histórico de trombose ou que tem alguma trombofilia não são candidatos aí para cirurgias plásticas. Vamos então a uma complicação número 2, é uma complicação já um pouquinho mais frequente, porém bem menos preocupante, que são as deiscências, aberturinhas de ponto, certo? Deiscências podem acontecer, é óbvio, à medida em que algumas técnicas de cirurgias da mama foram mudando, foram evoluindo, a gente conseguiu sim reduzir bastante o índice dessas deiscências, mas ainda assim podem acontecer, principalmente se você tem uma tensão exagerada, quer dizer, você ou vai fazer uma mastopexia, coloca um implante muito grande, você vai ter uma pressão maior sobre aqueles pontos, ou você utiliza um implante acima, na frente do músculo, você vai ter uma tensão maior naqueles pontos, eventualmente você pode ter um risco um pouco maior de deiscência. Então, poxa, Daniel, como é que eu evito ou como eu previno as deiscências, as aberturas de ponto? Primeira coisa, evitando excesso de
tensão. Outra coisa é, óbvio, se você for utilizar um implante, procure implantes não tão volumosos e atrás do músculo, ou abaixo do músculo, justamente porque o músculo ele tem um efeito protetor em relação à pele, certo? Então, as aberturas de ponto, elas mesmo que possam ocorrer, se você toma esses cuidados, elas tendem a ser mais restritas, então não vai ter um impacto tão significativo nem na qualidade da cicatrização e nem de riscos maiores, certo? Vamos lá, então, terceira complicação aqui que a gente pode citar são as necroses de areola. Sim, necrose de areola é uma complicação eventual de cirurgias da mama, porém não ocorre em cirurgias em que você não vai fazer retirada de tecido. Por exemplo, uma cirurgia que você vai só colocar implante, é basicamente impossível ter necrose de areola. Porém, cirurgias que você vai retirar muito tecido da mama, cirurgias em que você vai fazer mastopexia, vai ter que elevar, acender muito a areola, tem um risco maior de necrose de areola. Poxa, doutor, mas por que ocorre essa necrose de areola? O que é exatamente isso? Necrose de areola, meus queridinhos, é quando a gente tem uma dificuldade do sangue chegar lá na areola quando a gente muda aquela areola de posição, de situação. Quando o paciente tem uma areola muito caída, muito baixa, a gente precisa elevar essa areola. Pensa só, a gente tem um vasinho sanguíneo que sai aqui dessa região, próximo aqui do externo e vai até a pontinha do mamilo. Quando a gente tem que elevar muito essa areola, esse vasinho pode se dobrar e aí sim a gente tem uma dificuldade maior desse sangue chegar com bom fluxo, boa pressão lá na pontinha da areola e acaba aumentando o risco dessa condição, dessa situação. Então entenda, quanto maior a necessidade que a gente tiver de elevar o mamilo, que às vezes tem um mamilo muito, muito, muito baixo, aí mamilos muito baixos, tá? Entenda essa distância da pontinha do externo até a pontinha do mamilo maior do que 30 centímetros, a gente acaba tendo um risco um pouco maior. Muito embora com algumas modificações técnicas, a gente consegue sim um nível de proteção maior. Hoje o que a gente chama de mastopexias ou mamoplastias verticais, que é um termo que a gente utiliza principalmente quando a gente prioriza a retirada de tecido, não de cima para baixo, mas de lateral, para que a gente tenha mais facilidade de ascender, de subir essa areola. Tá? Isso é um termo mais técnico, mas sim, existem formas, do ponto de vista técnico mesmo, tático, da gente reduzir a probabilidade ou a chance disso ocorrer. Porém, se ocorre, você precisa tratar e tem tratamento. Você pode ali fazer uma tatuagem, você pode fazer uma reconstrução completa daquele mamilo, eventualmente até um enxerto de mamilo, para você restabelecer completamente, digamos, o aspecto daquela areola, certo? Então entenda, mesmo que isso possa ocorrer e ocorre com muita infrequência ou com raridade, digamos assim, tem tratamento e um tratamento adequado que vai ter, digamos ali, uma recomposição daquela condição estética. Agora, uma outra complicação que pode estar associada, que são as infecções. Infecção, ela pode ter como origem a própria pele, ela pode ter como origem a própria glândula mamária, a gente pode ter como origem, inclusive, os próprios vasos sanguíneos. Na verdade, as infecções, elas tendem a nos preocupar um pouquinho mais quando, eventualmente, a gente tem um implante ali associado. Se você tiver uma infecção que acomete o implante, que chega até o implante, você precisa tratar. E esse tratamento envolve a retirada do implante, tratamento da infecção e depois você pode colocar esse implante novamente. Esse processo todo tende a decorrer mais ou menos, ou digamos, tende a ter mais ou menos aí uns 3 meses, certo? Então, entre você retirar o implante, tratar a infecção, depois poder colocar o implante novamente. Uma outra complicação possível, mas não tão provável, são os hematomas. Os hematomas são mais de fácil tratamento. Quando você eventualmente tem um hematoma de maior volume, como a gente identifica isso, uma mama muito maior em relação à outra após a cirurgia, nos primeiros dias, naturalmente, ou no primeiro dia, você só precisa drenar esse hematoma. Isso muitas vezes é feito cirurgicamente, então com a única desvantagem de você ter que voltar para o centro cirúrgico, retirar, digamos, aquele sangue ali que acumulou, aqueles coágulos. Isso acontece raramente, mas pode acontecer. De certa forma, é um tratamento que resolve o problema sem grandes repercussões, sem grandes problemas. Certo, meus queridos? Aqui a gente falou de algumas complicações aí de cirurgias da mão, você que vive preocupado, com medo, mas entenda, para cirurgiões que fazem muito
90% dessas cirurgias, o índice de complicação ainda assim é bastante baixo. Vou contar para vocês. Uma complicação que é chata é de fato essas infecções de areola. Tive uma na vida, infecções de mama que acomete o implante a ponto de você ter que retirar o implante. Tive uma na vida. Tive um caso em que tive que retirar o implante, tratei a infecção, depois coloquei o implante e resolvido 100% o problema. Então, assim, o importante é o seguinte, é que o cirurgião esteja habilitado não só para te conduzir quando está tudo bem, mas principalmente para te conduzir quando tem qualquer coisa diferente. E bons cirurgiões com boa experiência, vão ter muita tranquilidade para conduzir você em qualquer tipo de adversidade. Uma coisa que eu sempre digo para o paciente quando tem alguma coisinha diferente, eu digo o seguinte, preocupa não, relaxa, quem tem que preocupar com isso sou eu, só se preocupa em, digamos assim, em passar bem os dias, sem estresse, deixa que a gente resolve. Certo? Então esse é o espírito. Fiquem tranquilos, se vocês vão realizar a cirurgia de vocês, façam a cirurgia com bons profissionais, escolham bem os cirurgiões. Esse é o mais importante, digamos, a prevenção mais importante de qualquer uma dessas complicações. Todas elas têm boas estratégias de prevenção e todas elas têm tratamento, certo? O que não tem tratamento é se você ficar aí parado, morrendo de medo e nunca fazer nada a respeito disso que está te incomodando, que vai continuar te incomodando para o resto da sua vida. Então escreva aqui nos comentários se tem mais alguma complicação que você gostaria de saber a respeito. E é isso. Agora, óbvio, se você decidir também fazer a cirurgia conosco, com a nossa equipe, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para falar diretamente com a nossa equipe. Lembrando que consultas online, todo mundo, e cirurgias presencialmente São Paulo e Londrina. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Valeu!